Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com a aula 89 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando Matemática Financeira, ok? Bom, na aula passada eu apresentei para vocês o conceito de juros e eu expliquei para vocês o que são juros simples e o que são juros compostos, como é que se dá a forma de incidência de cada tipo de juros. Hoje nós vamos focar nos juros simples e espero que vocês aproveitem bem a aula de hoje, ok? Bom, pessoal, vamos considerar o mesmo exemplo que eu dei no final da aula passada, que é o seguinte. Vamos imaginar um capital inicial, lembrando que C é o capital inicial, de R$1.000, com uma taxa de juros mensal, né, ou seja, 10% ao mês, que eu escrevi na forma unitária como sendo 0,1 ao mês, né, lembrando dessa abreviação AM, né, e na forma unitária, pois 10% é 0,1. E o período de tempo, a periodicidade de 3 meses. Lembrando que, por enquanto, nós vamos trabalhar com essa periodicidade sendo sempre coincidente, né? Se a taxa é mensal, a periodicidade aparece em meses também. E a dúvida aqui é calcular o montante e calcular os juros. Na aula passada, nós já fizemos esses cálculos, mas vamos revisar aqui. Então, nós temos um capital inicial de R$1.000. Esse é o nosso capital inicial que eu vou indicar pela letra C. E após um mês, ele vai render sobre o capital inicial 1.000 vezes a taxa de 10%, né? Então, pois, como a taxa é 10%, então 1.000 vezes 0,1, considerei essa taxa na forma unitária, R$100. Isso significa que a cada mês o juro é de R$100. Então, após o primeiro mês, R$100, o total foi para 1.100. Após o segundo mês, foi para 1.200, que rendeu mais R$100, e depois mais R$100 no terceiro mês, e foi para 1.300. Então, se formou aqui o montante, né, que é esse total aqui, e é claro que o juro é de 300, né, pois rendeu 100 3 vezes. Agora, como é que nós poderíamos fazer esse cálculo de uma maneira mais sistematizada? Vejam só, pessoal, vamos pensar primeiro nos juros. Quando nós fazemos os juros, é mais fácil de calcular, no caso dos juros simples, é mais fácil pensar primeiro nos juros. Nos juros compostos, acaba sendo mais fácil pensar primeiro no montante, mas nos juros simples, acaba sendo mais fácil primeiro pensar nos juros. Veja, como é que nós fizemos esse cálculo dos juros aqui? Nós pegamos esse valor de 1.000, que era o capital inicial, multiplicamos pela taxa e deu o valor. Só que o valor dos juros, este mesmo juro, ele ocorreu o quê? 3 vezes, que é justamente o nosso período. Então o juro, no caso do capital do juro simples, o que nós fizemos? Pegamos o capital inicial vezes a nossa taxa de juros, que é 0,1, vezes a periodicidade, que é 3. Né? Então isso deu o juro a cada mês, multiplicamos por 3, isso deu 300. E no caso do montante, o que seria o montante? O capital inicial que nós tínhamos, que era R$1.000, mais o que rendeu de juros, mais 300. Então foi para 1.300. Então, vocês percebem que a gente conseguiu calcular dessa forma. Agora, como é que seria se nós quiséssemos calcular isso aqui de uma maneira qualquer, supondo um capital inicial qualquer, né? Como é que seria uma fórmula, por exemplo? Bom, vamos considerar a seguinte situação. Nós temos um capital inicial que eu vou chamar de C, ok? Letra C para capital inicial. E vamos calcular aqui embaixo o juro por período, ou seja, o juro a cada período. Bom, a cada período, qual é a ideia? Os juros são o capital inicial vezes a nossa taxa de juros, que nós usamos a letra I, ok? Então, nesse período aqui, nós temos um acréscimo de C vezes I. Né? Por exemplo, se o I for 10%, então o I vai valer aí 0,1. Nós vamos utilizar I igual a 0,1 nessa formulinha. Então, nós vamos ficar aqui com uma quantia de C mais CI. Depois nós vamos ter de somar mais CI. E vamos ficar com uma quantia de C mais 2 vezes CI. E assim por diante. E esse raciocínio vai prosseguir. Vamos sempre somando CI, até chegarmos ao nosso montante, que é a quantia final obtida. Então, a cada mês, no sistema de juros simples, o rendimento é de C vezes I. Portanto, qual seria o valor do juro sob o sistema de juros simples? Lembrando que a nossa taxa é I, a nossa taxa de juros é I, e o nosso período
é N. E lembrando o detalhe que é o seguinte, se a nossa taxa for mensal, nosso período tem que ser dado em meses. Se a taxa for anual, o período em anos, e assim por diante. Como é que nós podemos então calcular o juro a partir desse raciocínio aqui? Ora, muito simples, pois o juro é a soma de todos esses valores que o capital rendeu. Então, CI, CI, CI. Quantas vezes nós somamos o valor C vezes I? Ora, no período de vezes, que são N vezes. CI, N. Né? Então, essa é a famosa formulinha que nós utilizamos aí para os juros simples. Então, nos juros simples, os juros totais são calculados como o produto do capital inicial pela taxa de juros pela periodicidade. Lembrando que a taxa e a periodicidade tem que coincidir aí com o mesmo período, né? Periodicidade. O juro é C vezes I vezes N, ok? E o montante? Como é que nós calculamos o nosso montante? Nós temos que lembrar que o montante nada mais é que o capital inicial que nós tínhamos no início, né, claro, mais os juros que renderam. Né? Então o montante é formado pelo capital inicial mais os juros. Ora, mais os nossos juros, nós acabamos de calcular como sendo C vezes I vezes N. Sim, né? Muitas vezes alguns materiais, alguns professores falam que colocam essa forma como J igual a sim, né? J sim. É uma leitura, né, para que nós memorizemos essa forma, mas na verdade é o produto do capital inicial pela taxa de juros, pela periodicidade. Agora, nessa formulinha aqui, nós podemos, lembrando da nossa aula de fatoração que nós tivemos lá atrás, colocar o capital inicial em evidência. Né? Então, nós ficamos com a formulinha do montante como sendo o capital inicial vezes 1 mais IN. Ok? Então, essa é a fórmula do montante no caso dos juros simples. O montante é o capital inicial vezes 1 mais IN. Uma coisa interessante a ressaltar aqui com relação ao juros simples é que se nós pensarmos um capital inicial dado, uma taxa de juros dada, e a periodicidade indo aumentando com o tempo, né? Ou seja, passou o N igual a 1, o N igual a 2, ou seja, esse N variando, nós vamos ter que o juro ele tem uma relação linear, né? Em relação aqui à periodicidade. Né? Então ele é linear ao longo do tempo. Então é linear. Quando nós estudarmos juros compostos, nós vamos ver que essa relação não é linear, ela é exponencial. Tem a ver com a potenciação. Por isso que o crescimento, né, de uma quantia sujeita a juros compostos é muito maior. Porque a potenciação ela cresce muito mais rapidamente do que a linearidade. Né? Bom, pessoal, um detalhe apenas. Então essas duas formulinhas são as formas que nós vamos trabalhar agora alguns exercícios para vocês. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de comentar um aspecto aqui. Quando nós falamos em juros, muitas vezes alguns materiais falam em juros, que o juro é a quantia paga por um capital investido ou emprestado. Mas veja, não há necessidade de se falar dessa forma. Por que eu digo isso? Porque eu tenho falado sempre na forma de investir, né, de investimento. Mas é claro que quando você faz um empréstimo, você paga juros também. Né? Então quer dizer, são duas situações. Você tem um dinheiro, você aplica esse dinheiro numa poupança, por exemplo, num fundo de investimento, e o banco vai, né, esse fundo de investimento, essa poupança, vai remunerar você na forma de juros. Então você vai receber os juros por um investimento. Né? E de uma outra forma, você pode também emprestar um dinheiro do banco. Né? Você pode emprestar um dinheiro, por exemplo, para a compra de um automóvel, por exemplo. Né? E nesse empréstimo, conforme você for pagando as parcelas, essa parcela vai ter uma parte dela que é juros. Né? Poderíamos dividir as duas situações aí para esse efeito do estudo? Em algumas situações é interessante. Por exemplo, quando nós estudamos planos de amortização. Mas aqui no caso de juros simples e compostos, não é tão interessante. Okay? E não há necessidade, não é tão necessário, eu diria assim. Por quê? Porque, na verdade, o juro é sempre pago, de uma certa forma, pelo capital que foi investido. Né? Porque, veja, quando você
você investe um dinheiro numa poupança, é como se você estivesse emprestando o dinheiro para o banco, né? Então o banco está lhe pagando por esse dinheiro que você emprestou a ele, né? Você deixou o seu dinheiro lá. E quando o banco lhe empresta o dinheiro, é como se o banco estivesse investindo em você, né? Investiu o dinheiro em você e você vai remunerar o banco na forma de juros. Então, quer dizer, no fundo, o juro ele é sempre a remuneração sobre o uso do capital. É sempre, né? Porque sempre que uma pessoa investe um dinheiro, a outra emprestou, né? A que teve o dinheiro investido nela foi a que recebeu uma forma de um empréstimo, né? E sempre que uma pessoa empresta um dinheiro de algum lugar, aquele lugar investiu o dinheiro nela. Então, quer dizer, investimento e empréstimo acabam sendo fatos complementares. Aí não existe um investimento sem um empréstimo da outra parte, da contrapartida, né? Se um dá o dinheiro, o outro recebe, né? Essa aqui é a realidade aí, tá bom, pessoal? Então, apenas para deixar claro esse detalhe aí, para não parecer que nós estamos não abordando outros aspectos aqui da teoria. Bom, mas enfim, vamos trabalhar alguns exercícios agora. Bom, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar é o seguinte: que quantia deve ser aplicada durante 3 meses a taxa de 1,5% ao mês para obtermos R$ 441 de juro? Bom, pessoal, é um exercício bastante simples. Ali estão as fórmulas do juro simples, que nós acabamos de deduzir, né? É importante enfatizar que nós deduzimos essas fórmulas, mostramos para vocês o porquê da validade dessas fórmulas. Isso é sempre muito importante e é bastante simples no caso de juros simples. Nós só não vamos deduzir fórmulas nesse curso caso elas estejam além do nosso nível de entendimento e nosso nível de conteúdo para poder desenvolvê-las. Mas caso contrário, nós vamos sim desenvolver a maioria das fórmulas desse curso. Importante nós identificarmos as grandezas envolvidas no problema, seja ele de juros simples ou de outro assunto, e identificarmos o que está sendo perguntado no problema. Então, nesse caso, ele perguntou qual a quantia que terá que ser investida para, né, obedecer uma série de considerações aí. Então, quando ele pergunta isso, na verdade ele está perguntando o capital inicial, obviamente. Ele falou que esse capital inicial foi investido durante 3 meses a uma taxa de 1,5% ao mês e rendeu um juro de R$ 441. Então a questão é, qual foi a quantia investida? Então é óbvio que nós vamos olhar para essa primeira formulinha e vamos ver o seguinte. A primeira formulinha diz que o juro é o capital inicial vezes a taxa de juros vezes a periodicidade. Vamos ver sempre se a periodicidade está coincidindo com a taxa de juros. Sim, né? A periodicidade e a taxa de juros, ela está em meses e a taxa de juros também está em meses, é mensal. Então vamos substituir os valores. Ele falou que o juro é igual a R$ 441, o capital inicial é o que ele quer saber. A nossa taxa de juros, aqui é importante nós trabalharmos com a forma unitária, né? Então lembrando que 1,5% ao mês é 0,015 IN, né? Então nós temos a taxa de 0,015. Cuidado para não confundir com 0,15, pois 0,15 seriam 15%, mas é 1,5%. Então capital vezes 0,015 vezes a periodicidade, que são 3 meses. Quando nós multiplicamos 0,015 por 3, isso vai dar 0,045, que vai passar dividindo, né? Então já vou escrever direto 441 dividido por 0,045, que é justamente o produto aqui, 0,015 vezes 3. Fazendo essa divisão aqui, vai dar R$ 9.800. Então a quantia de R$ 9.800 aplicada durante 3 meses a 1,5% ao mês renderá R$ 441 de juros. Então é um exercício bastante simples aí. Segundo exercício aí hoje, que montante receberá um aplicador que tenha investido 28 mil durante 15 meses a taxa de 3% ao mês? Bom, então agora aqui nós temos a nossa incógnita, é o montante, né? Nós queremos saber o montante
foi informado que um capital de 28 mil foi investido durante 15 meses a uma taxa mensal de 3% e pergunta-se o montante aí. Essa taxa de 3%, nós temos que escrever na forma unitária, ela será igual a 0,03 ao mês. Então, já temos a taxa na forma unitária. Portanto, para nós calcularmos o montante, é claro que nós vamos olhar aqui para essa segunda formulinha, que ela diz o seguinte: que montante é o capital vezes 1 mais I vezes N. Então, o montante vai ser igual a 28 mil vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, vezes o período, que é de 15 meses. Isso vai dar 28 mil, 0,03 vezes 15 vai dar 0,45. Então, vezes 1,45. E isso vai dar aí, ó, 40.600. Fazendo a continha, então isso vai ser um montante. Então, aplicando esse capital de 28 mil durante 15 meses a essa taxa, ele vai totalizar ao final 40.600. E os juros? Os juros vão ser exatamente a diferença, né, entre 40.600 e 28 mil. Esses vão ser os juros, que vai dar 12.600. Que nós também poderíamos calcular através dessa formulinha aqui. Ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Fizemos apenas 2 exercícios. Na próxima aula nós vamos continuar com isso aqui, mas eu vou trabalhar com vocês quando as taxas elas não são, não coincidem com o período. Por exemplo, o problema passa para nós uma taxa anual e a periodicidade é mensal. Ou então, ele nos passa uma periodicidade em dias, por exemplo, e passa uma taxa mensal, né? Então nós vamos aprender a trabalhar esse tipo de problema, que no caso dos juros simples ele é bastante simples mesmo, né? Nos juros compostos acaba sendo um pouquinho mais complicado trabalhar com isso, mas nós vamos aprender também. Mas então é isso. E aí na outra aula nós vamos para os juros compostos, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!